atividade da esquerda para a direita. Essa atividade antecede o processo de leitura e escrita, porque a criança, quando ela começa a executar, realizar essa atividade, a gente está ensinando a ela como ordenar no caderno, como escrever no caderno. A gente não escreve no caderno da esquerda para a direita. Então, esse movimento é uma ordenação cerebral, né? Pesquisas apontam isso, que essas atividades antecedem o processo de leitura e de escrita, principalmente de uma criança autista, se faz necessário. Então, aqui a atividade é essa: pegar bolinhas dentro da lata, ele vai pegar bolinhas. Veja que essa pinça ela é diferente. É para meninos, né, e meninas autistas que não têm habilidade de pegar na pinça ainda. Muitos deles vão pegar assim, ó, a bola aqui dentro. E vai tirar, né, a bolinha, ele vai pegar a bolinha. Ele vai pegar a bolinha de um lado. A área de armazenamento é o lado esquerdo, é onde estavam armazenadas as bolas. E o direito é a área de execução, que é o lugar onde ele vai colocar as bolinhas. Tá? Então, ele vai pegar todas as bolinhas dentro da lata, do lado esquerdo, para o direito. Então, ele vai pegar todas as bolinhas e colocar. Tem meninos que vai realizar essa atividade com as duas mãos. Vai ter autista que vai realizar com as duas mãos, mas vai ter autista que você vai fazer uma vez e na segunda vez ele faz sozinho. Então, no momento que a gente vai trabalhar com a criança autista, primeiro eu vou realizar essa atividade sozinha. Primeiro ele me observa, na segunda vez eu faço junto com ele, e na terceira ele faz sozinho. Eu sempre trabalhei dessa maneira. Eles aprendem muito rápido. Ele é muito observador. E muitas vezes a gente confunde muito, ele não observa. Muitos mitos, né? Autista não olha nos olhos, depende do autista. Tem autista que não olha nos olhos, mas quando a gente começa a trabalhar essas atividades de pinça, né, de coordenação motora, olho e mão, ele começa a olhar. Eu lembro de uma criança que eu trabalhei, que ele não olhava nos olhos. E eu disse, meu Deus, uma semana eu não consigo realizar atividade nenhuma com ele. Aí o que foi que eu fiz? Bolinha de sabão. Comecei no atendimento. Quando eu fazia a bolinha de sabão, ele olhava para cima. Então, eu comecei a fazer atividade com ele, né, de pinça, e eu dava uma soprada. Dava uma soprada na bolinha de sabão, voltava para a atividade. E assim eu fui conseguir ele olhar, né, focar na atividade. Então, eu preciso, muitas vezes, a gente precisa acessar essas crianças. E muitas vezes, para acessar uma criança autista, muitas vezes não vai ser com a linguagem. Às vezes, ele parece surdo, que não ouve. Mas, se for algo da área de interesse dele, se torna mais fácil aprender. Então, aqui é uma atividade de pinça, né, para trabalhar. Então, se o menino não escreve, não lê, eu tenho que iniciar com esse tipo de atividade. Esquerda, direita. Para quando ele for escrever, ele já saber ordenar as atividades de escrita, né? Então, não é só diretamente ler e escrever, tem atividades que antecedem esse processo. Então, nós temos também, eu trouxe outras atividades também, que é a prancha, tá? Aqui é uma prancha de pulsão. A prancha de pulsão, ela vem antes, se o menino possui, né, o autista tem muita dificuldade motora, eu começo com a prancha de pulsão. Tem meninos que pegam um objeto e ele fica derrubando o tempo todo, porque ele não tem braços e antebraços, não tem firmeza no braço e antebraço para desenvolver ainda as atividades. Então, eu vou trabalhar a pulsão. A pulsão é assim, aqui é uma prancha de isopor forrada de azul, eu tenho uma amarela e tenho vermelha. Então, eu vou trabalhar com ele esse movimento. Ó. Muitas vezes eu vou ter que fazer junto com ele. Então, a pulsão é esse movimento. Esse movimento aqui
faz com que o pulso, o braço e o antebraço tenham firmeza, para depois trabalhar a pinça. Então, primeiro eu trabalho pulso, braço e antebraço. Depois é que vem a pinça. A pinça. Então, a punção, ele antecede. A punção, a gente trabalha com crianças que têm distúrbios motores, crianças autistas, a gente trabalha com crianças com paralisia cerebral, né, que têm dificuldades motoras. Então, apresentou a dificuldade motora. Tem meninos que não dá para ir diretamente trabalhar somente a pinça. Tem que trabalhar primeiro a punção, que é pulso, né? Com essas atividades, o pulso dele fica mais firme para realizar as atividades. Então, isso, com o tempo, quando a gente vai executando essas atividades, né, começa no pulso, depois ponta dos dedos, que é a coordenação motora fina. Então, aqui é uma atividade. Outras atividades, gente, que a gente pode utilizar, né, para trabalhar a pinça, é o pote, né, que é a garrafa com canudos. Então, a garrafa com canudos, eu trabalho primeiro assim, tá? Sem a tampinha. Veja que a tampinha tem um buraco. Eu trabalho primeiro assim. Depois eu vou aumentando o grau de dificuldade. Então, quando eu entrego, muitos autistas, quando eu coloco em cima da mesa, aí ele pega tudo para colocar de uma vez só. Aí, quando ele quer colocar tudo de uma vez só, aí eu seguro e vou dando de um em um a ele. Aí ele pega na ponta do dedo, eu ensino a ele pegar na ponta do dedo e coloca aqui dentro. Você vê que aqui ele coloca com facilidade, porque o buraco está bem aberto. Então, ele vai colocando dois, mas tem meninos que quer colocar de uma vez só. A gente usa essa atividade também com crianças com TDAH, para trabalhar atenção, concentração. Então, essa atividade eu não trabalho somente a pinça. Eu trabalho atenção, concentração. Então, se faz a questão visomotora também. Então, quando ele já domina bem, opera bem isso aqui, aí para dificultar mais. Aí, às vezes, ó, no início, ele vai ficar assim, com essa dificuldade de achar o buraco. Mas depois ele vai conseguir, a gente vai aumentando as dificuldades. Gente, no final, eu vou dar espaço a vocês para perguntas, viu? Anotem tudo que vocês querem perguntar. Então, a pinça aqui, ó, e ele vai colocando. A gente vai aumentando esse grau de dificuldade. Então, aqui uma atividade. Deixa eu passar bem rápido. Outra atividade que eu trabalho com autista. Vou colocar aqui, viu, gente? São atividades parecidas, porque senão não dá tempo a gente ver tudo. Olha, outra atividade que eu trabalho com autista é essa aqui, dos botões, olha. A área de armazenamento é aqui. Área de armazenamento. Olha, área de armazenamento, eu tiro todos os botões e coloco aqui. É uma prancha feita com macarrão de piscina. Olha, a área de armazenamento, a área de execução, com botões. Então, na primeira vez que eu vou trabalhar esse material, a criança ela vai colocar, tem criança que vai colocar assim, aleatoriamente. Aí eu vou deixar ele aprender só enfiar, tá? Aí eu vou deixar ele botar como ele quiser. Mas depois eu vou começar a ordenar com ele nessa prancha. O que é que eu vou fazer nessa prancha? Ele vai pegar um botão, eu vou colocar a mão. Eu vou colocar a mão. Eu vou colocar a mão. Eu vou colocar a mão para ele colocar, ordenando, um por um. Olha, eu coloquei a mão para ele colocar o botão, ordenando, um atrás do outro. Deixa eu perguntar, e com as birras, como é que eu faço? Ordenando, um atrás do outro. Aí eu vou tirando a mão, olha, e ele vai colocando na ordem.
Primeiro ele colocou aleatoriamente, que eu queria ensinar ele só como enfiar o botão, né, na espuma, que é do macarrão de piscina, cortada a metade, que eu fiz, certo? Então, eu trabalho dessa forma. Com o TDAH também eu trabalho dessa forma, sempre colocando a mão para que ele enfie um por um. Porque, às vezes, os meninos, ele quer enfiar tudo de uma vez, bem rápido. Aí a gente, no início, na primeira vez, eu deixo colocar desordenado. Coloco o primeiro, depois ele vai colocar o último, mas depois eu coloco minha mão e ele vai ter que colocar na ordem, na sequência, tá? Então, aqui é uma atividade. Outra atividade também, para a gente trabalhar, é isso aqui. É o pote, né? Pinça com cartas. Então, eu fiz isso, tipo um cofre. Esse pote. E quanto às birras, como que a gente procede? Questão das birras. Das birras, vou mostrar já, viu? Tá bom. Vou mostrar, tem muita coisa para trabalhar a birra. Então, aqui, olha, pinça também. Para diferenciar as atividades, não ficar numa única atividade. Então, pinça, 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 pinça. Aí depois coloca tudo. Então, uma atividade de pinça. Outra atividade de coordenação também, para trabalhar a pulsão, é essa. Um copo e um furo com cadastro. E o menino tem que fazer essa atividade, olha. São para iniciantes mesmo, menino que não tem coordenação nenhuma. E não tem muito equilíbrio nos braços. Então, um copo, um furo com cadastro. E aqui, ó, coordenação motora. Aí eu tenho várias cores, os copos, e aí eu vou trabalhando em outros momentos, vou mudando as cores. Posso explorar também as cores e a coordenação. Esse movimento de enrolar no braço. Para não enrolar no braço, ele enrola no copo. Cortou tudo, amor? Outra atividade também. Nada será. Socorro, pai! A gente pode usar dessa maneira, tá? Tem, gente. A gente pode usar Senta aí. trabalhando. É só ela, aí eu fiz a pergunta, depois Tem ela que vai... fechar aí os áudios, ou Eu o não escuto. microfone. Tem que fechar, porque senão vai atrapalhar aqui. Então, olha, eu posso trabalhar o cadastro, né? Amarrar sapato na prancha, que é forrada, plastificada, e posso trabalhar na lata também, que a criança prende nas pernas aqui e segura. Na educação infantil, a gente pode usar várias latas, porque uma turminha de 20 alunos, cada um com uma latinha, para trabalhar, né, como amarrar cadastro, amarrar o sapato. Então, trabalha na lata, eu ensino na lata, e ensino aqui também na prancha plastificada. Né? Fiz um furo nas pranchas, e aqui eles aprendem também a amarrar cadastro. São outras atividades. Então, gente, outra atividade também que a gente pode estar usando, é a sacola, tá? A sacola personalizada. Então, vamos dizer que é a sacola das habilidades, que a gente pode estar utilizando para fazer um trabalho com os pais, em parceria com os pais. Então, é um menino, Iago, que gosta de dinossauro. É uma criança que gosta de dinossauro. Eu ainda não personalizei, mas eu vou personalizar a sacola também. Ele gosta de dinossauro, então tudo que eu vou trabalhar com ele, tudo a tabuada de dinossauro, o caderno dele, que eu trabalho a atividade, é tudo de dinossauro. Então, tem que colocar dentro da atividade o nome dele. É com dinossauro. Então, é personalização. E, assim, facilita muito. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com esse menino, ele não gostava de fazer atividade. Mas eu percebi que ele gosta muito de dinossauro. Então, se ele gosta muito de dinossauro, então eu personalizei todas as atividades que eu fazia com ele, era de dinossauro. Então, eu escrevia o nome dele, né?
Se ele te apresenta uma dificuldade motora, ele vai escrever o nome do pregador. Uhum. Um vídeo aqui, tá? Tenta quietinho. Aqui, jogo da memória dos dinossauros, também do dinossauro. Personalizei. E a pastinha que eu fiz para trabalhar todos os conteúdos, todas as necessidades dele, até está com nome diferente, porque eu tenho Ai, que muitas legal. crianças que gostam de dinossauro. Eu gosto de galinha É pintadinha. muito comum. Gente, por favor, fechem o áudio aí, por favor, porque para que não atrapalhe a aula, porque senão as pessoas não conseguem ouvir. Então, aqui eu coloco dentro dessa pasta as dificuldades, os conteúdos, as coisas que ele precisa aprender. Então, ele precisa aprender números, ele precisa aprender cores, figuras geométricas. Então, o nome dele aqui é para colocar o nome dele. Eu não coloquei. Porque aqui também esse Hugo também gosta de dinossauro. Então, eu vou mudando os nomes, personalizando. Então, aqui é a sacola das habilidades. Então, é personalizada de acordo com o que o autista gosta. Eu tenho autistas que gostam de pocoyo, autista que gosta de dinossauro, que gosta de balão. Então, eu personalizo as atividades de balão. Eu procuro botar sempre essa imagem. E eu lembro que eu fazia atividade com ele, eu não via muita motivação. E eu colocando o dinossauro, ele batia a palma quando eu colocava atividade com o dinossauro, porque o dinossauro ele aprecia o dinossauro, gosta de dinossauro. Então, aqui é uma forma também. Outras atividades de pinça que a gente pode estar utilizando, né, que a gente precisa ter muitas atividades de pinça, porque quando a gente começa a trabalhar com as crianças, a gente precisa começar pelas atividades motoras. Vitor da Fonseca, eu tenho aprendido muito com ele. Ele diz que o ápice, a fase mais importante da criança é aos 3 anos. Ele diz que o processo primeiro é o processo motor para depois desenvolver o cognitivo. Então, isso quer dizer que a gente precisa primeiro trabalhar as atividades motoras com a criança para depois trabalhar as cognitivas. E muitas vezes a escola não quer trabalhar essa área motora, né? A questão da psicomotricidade. Ele fala em seu livro que 3 anos é a fase mais importante da criança. É a fase de decisão, se a criança vai escrever com a mão direita, com a mão esquerda, a fala, a linguagem, tudo se define aos 3 anos. Milhões de neurônios, né, segundo a neurociência, milhões de neurônios, e ele também fala sobre isso, que milhões de neurônios são liberados quando a criança está aos 3 anos, é o ápice, é a fase que a gente deve ensinar o máximo de coisas possíveis. E muitas vezes a escola vai o quê? Em vez de trabalhar de forma concreta, vai trabalhar de forma abstrata. A gente vê hoje, quem trabalha em escola particular sabe, aos 4 anos a criança está escrevendo um quadro. E poderia estar trabalhando mais as questões motoras. E hoje a gente vê os consultórios de psicopedagogos cheios, porque muitas crianças que não desenvolveu essas habilidades motoras antes, vai fazer essa correção, essa dificuldade de distúrbios motores, vão apresentar. E assim, ele fala, né, Vitor da Fonseca, em seu livro de psicomotricidade. É muito importante a fase da criança, não somente visando a criança, né, dita normal, mas também a pessoa com deficiência. Chegou aos 3 anos, o menino não andou, o menino não escreve, ou não, o menino não andou, o menino não fala, tem algo errado. E tem fase, tem a fase de desenvolvimento. Cuida lá que eu tô vendo a palestra. Tá? É fase de desenvolvimento. Então, aqui, olha, por que eu uso? Veja, aqui é um pote de creme de cabelo e eu coloquei, olha, enfiável. Então, no pote de cabelo, eu coloquei um cadastro. Por quê? Porque se eu der o cadastro somente ao menino para enfiar, quando ele começar a enfiar, aqui são pedaços de bambolê, vai sair por aqui. E ele não consegue realizar atividade. Então, aqui é uma adaptação para as atividades, que eu coloquei a tampa. Então, enfiando. Aí ele vai enfiando isso aqui. Então, ele enfia os bambolês. Por que coloquei bambolê? Porque é mais fácil para entrar.
Depois eu vou usar, depois dessa atividade, quando ele consegue enfiar o bambolê, eu vou para o canudo, e o buraco é mais estreito. Então, ele vai colocando aqui, enchendo. Eu posso trabalhar sequência de cores, eu posso trabalhar contagem, eu posso, né, associar, meu objetivo aqui é motor, mas eu posso associar com contagem, com outras coisas. Quando a criança tem uma crise, às vezes, depois da crise, né, ele teve vamos dizer, uma crise, começou a se bater, a se jogar, não querer realizar atividade nenhuma, aí eu acalmo, vou fazer a contenção, que eu vou mostrar agora a vocês, vou fazer a contenção e dou uma atividade dessa, de relaxamento, de enfiar, dou a massa de modelar, dou uma atividade de pintura, vai depender do que ele gosta de fazer. Então, eu vou dar alguma coisa que ele gosta de fazer depois de uma crise, que é uma forma de estabilizar e acalmar ele. Certo? Então, aqui é uma das atividades. Então, gente, coisas do nosso dia a dia, né, pode se tornar materiais, né, de grande utilidade. Eu não gosto muito de comprar material, além de ser caro, mas a gente está ajudando. Quando a gente utiliza um material reciclável, indiretamente a gente está ajudando a natureza. Tem essa outra prancha, tá? Então, aqui eu mudo. Se é o número 2, então ele só vai colocar a bolinha em 2 tampinhas. Se eu colocar o número 3, ele vai colocar em 3 tampinhas a quantidade. Então, dessa forma, a criança vai aprender brincando. Imagine com um autista, que eles precisam... A gente não é trabalhar somente 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eles necessitam dessa representação da quantidade. Eles necessitam. Se eles são pensadores concretos, se eles são pensadores visuais, eles necessitam disso para aprender os números. Então, eu não vou trabalhar os números isoladamente. Eu tenho que usar as quantidades. Então, aqui já vai. Eu vou começar com as contenções, tá? As contenções. Eu tenho esse bonequinho aqui, ele tá feinho, estou precisando fazer outro, porque ele já tá velhinho, tá? Então, vamos dizer que esse menino teve uma crise, tá? Ele se bateu primeiro. Primeira coisa, quando ele tem uma crise de convulsão, eu coloco do lado, eu coloco ele do lado. Se eu colocar assim viradinho, eu coloco ele do lado, a perna, uma vai por cima da outra. Ele fica dessa maneira e eu seguro a cabeça. Tá? Não se dá água quando a criança está em convulsão. Não se dá. Se coloca ela do lado, ela fica se batendo assim, a gente segura a cabeça. Tem momentos da crise que a gente vai ter que passar a nossa perna por cima deles aqui para sustentar ele, que eles ficam se batendo. A gente segura os braços e a cabeça. E ele fica assim e vai salivando ali. A gente não deve deixar ele assim em cima. Às vezes a gente coloca o travesseiro para ficar mais alto, algo na cabeça para ficar mais alto, para que a saliva saia. E segura. Tem momentos da crise, é tão forte, tem convulsões, que a gente precisa muitas vezes. Cleide sabe muito bem disso, tem convulsões, que é tão forte, crises, porque não vem a convulsão junto com a crise psicótica. Muitas vezes a gente tem que deitar em cima para conter, para ele não se machucar, porque os meninos jogam cadeira. Quando eu iniciei, era a cadeira que jogava em mim. O menino via fogo na sala, via bicho na sala, jogava uma cadeira e eu ficava toda machucada. E depois a gente vai aprendendo como conter. Muitas vezes a gente vai dar rasteira nele e joga ele no tatame, para ele não se machucar, porque ele joga o que quiser. Se ele entrar numa cozinha, pegar uma faca, ele pode enfiar a faca em outra pessoa. E faz, no momento do surto. Então, tem uma forma de conter. Então, quando é a convulsão, a gente tem que colocar do lado. Tá? Coloca do lado. Eu vou disponibilizar o material para vocês que tem o passo a passo. O que fazer na convulsão, certo? Não se preocupe. Aqueles que... Gente, o curso, gente, é muito pouco tempo hoje. Para a gente ver o que eu quero mostrar. Eu vou andar bem rápido, para que vocês possam ver, que a gente vai ter outros cursos ainda. Mas hoje não dá para ver tudo. Então, segurar a cabeça e afastar tudo que tem em volta. Né? Muitas vezes eles ficam se batendo assim, se batendo. Então, tem momentos que a crise é leve e a gente vai fazer só no colo.
segurar aqui. Aí eles ficam com a cabeça assim, batendo na gente. Aí a gente segura aqui na cabeça e segura aqui. E fica. Isso quando é criança. E quando é um adolescente jovem, aí tem que conter ele deitado. Porque senão a gente não segura. E é mais de uma pessoa para segurar. Então, são realidades e realidades. Então, essa é uma. Sentado, espera meia hora para dar água. É uma forma. Outra forma também de conter, gente, é com a faixa. Com a faixa. Com a toalha, a gente tem com a faixa. Veja aqui a faixa que eu tenho, olha. É uma faixa, ela tem espuma dentro, ela tem espuma, é forrada de TNT e tem um plástico mica, aquele plástico que forra a toalha de mesa. Então, como é feito? Tem crianças que ela não deixa, tem autista que não deixa a gente segurar ela no momento da crise. Entendeu? Não deixa. Então, o que é que a gente faz? Essa faixa vem aqui, ó. Vamos dizer que essa aqui é bem mais larga. Então, essa faixa fica aqui e eu seguro ele, porque ele não permite sentir o contato da minha pele. Eu já tive um aluno que eu tinha que usar essa faixa e eu segurava aqui nele, aqui, e ele ficava assim, aí ia passando. Vai depender da crise, gente. Tem crise mais forte, tem crise mais leve, entendeu? Uma forma de conter. Outra forma de acalmar o autista, né? Porque aqui serve para acalmar. Essa serve para acalmar. A da toalha também serve para acalmar. Na escola, eu falei para você que a escola amarrou o menino de corda e levou para o hospital. Não é correto. É molhar a toalha e fazer isso, ó, na escola. Como acontecer se um aluno tiver uma crise psicótica ou tiver um surto, né? Que é o surto. Então, o ideal é molhar a toalha e segurar, para não deixar marcas. Segurar, e tem que segurar firme, porque é força, viu? Na crise psicótica, não tem quem segure. Eu lembro na escola que eu trabalhei, que o menino entrou dentro da escola, entrou na cozinha, pegou uma faca, foi um sufoco, gente. Para pegar esse menino, foi só Deus, ele com uma faca na mão, só Deus sabe o que a gente passou. Foi uma agonia, uma aflição tão grande. Aí eu disse, olha, alguém tem que fazer alguma coisa, porque ele vai se cortar e cortar outra pessoa. Aí eu peguei a toalha, molhei. Alguém ficou falando com ele, e ele tinha na faca assim, aí eu vim por trás aqui, aí segurei ele assim. E segurei. E o pessoal me ajudando a segurar ele, porque já era um menino de 14 anos, tinha muita força, e eu fiquei segurando ele, até acalmar. E ele sabe, se jogando, e a gente segurando. Gente, eu fiquei toda doída. Eu passei uma semana cheia de dor. Então, são situações e situações. Aqui, a gente não machuca ele, mas a escola tem um procedimento de amarrar o menino na corda, uma corda. Eu fiquei indignada com a situação dessa. Levar para o hospital amarrado, porque não tinha que segurasse ele. Diz que 8 pessoas não conseguiram segurar o menino. Diz que ele estava daquele jeito. Entendeu? Então, aqui é uma forma. Outra forma também de acalmar é a respiração do caracol. Deixa eu botar mais para cá, viu? A respiração do caracol. Deixa eu tirar aqui. Veja que eu coloquei aqui na parede. Veja aqui, uma mão, respiração do caracol e o caracol. Então, essa respiração do caracol, gente, é trabalhado dessa maneira. Deixa eu tirar, botar para cá a faixa, viu? A respiração do caracol. Olha, veja como é, olha. Respiração do caracol. Como ensinar? Então, nesse momento, quando a criança está nervosa, chorando muito, né? O autista está assim, a gente leva ele para o cantinho. Quando eu faço meus atendimentos, agora por causa da pandemia, eu parei, eu fazia atendimento a domicílio. Eu ensinava as mães como conter o seu filho, né? Como acalmar o autista no momento da crise, no momento da birra. Então, essa é uma respiração. Então, isso aqui, esse painelzinho tem que ficar num lugar da casa que seja um lugar que não tenha muito movimento. O ideal é que seja no quarto do menino. Se ele teve a crise lá na sala, na cozinha, então isso aqui fica preso, né, na parede. Então, como é que a gente faz com o menino? Pega o menino e mostra para ele a mão.
Olha, fala do caracol. Quando o caracol sobe, a gente respira. Quando o caracol desce, a gente solta. Então, a gente vai fazer esse movimento nos dedos da mão 5 vezes. 5 vezes a gente prende a respiração e 5 vezes a gente solta a respiração. Então, ensina a acalmar. Essa é uma técnica que tem evidências, né? Tem evidência em aba, tem evidência em saúde, trabalhar a respiração. E é uma questão que a gente tem dificuldade, o ser humano, a gente tem pessoas que têm dificuldade de respirar. A gente precisa, tem uma ensinagem, né? Na respiração, é respirar com diafragma. Quando a gente respira com diafragma, a gente consegue relaxar, se acalmar. É respiração com diafragma. Então, a gente vai ensinar o menino. Então, aí vai ter momentos que você não vai precisar mais daquele painel. Quando ele já está acostumado a você fazer essa técnica com ele, ele já não vai usar mais aquilo ali. O painel não vai precisar. Só em você mostrar a mão, ele já sabe que tem que respirar. 5 vezes soltar. Então, a gente usa o caracol para ilustrar a respiração, porque a gente está trabalhando com crianças. Então, se faz necessário dessa ilustração. Então, é uma atividade de trabalhar a respiração. O banho também, né? Especialistas, estudos mostram que o banho acalma o autista. Às vezes ele está agressivo, está irritado, aí dá um banho nele, acalma. E dá uma coisa que ele gosta. Um brinquedo, Já que, comida. Oi. como eu falei no instante, o Zoom, Oi. ele agora, para passar 1 hora, ele está sendo pago. Sim. Aí ele já mandou aqui mensagem que daqui a 5, 10 minutos a gente sai, ele para, E aí volta eu de crio um novo. link Certo. e mando de novo. Viu, pessoal? Certo. Infelizmente, Certo. Viu, o gente, médico até não... aí. Certo. Gente, Viu? até aí Agora tudo não. bem. Até 8h30. Até 8h30 ele vai estar de Pronto. boa. Só estou comunicando porque ele Certo. mandou a comunicada agora e não aconteceu o que aconteceu nesse instante. Você toda empolgada, né? E todo mundo levou um susto. Viu, Certo. pessoal? Verdade. E o lance é o seguinte. Oi, diga, mulher. Gente, aí as perguntas. Nossa, e eu pensei que fosse só eu. Será que foi alguma coisa que Eu pensei que aconteceu? era eu também. Gente, alguma pergunta até aí? Jaque, é o seguinte, é só uma perguntinha. É Sim. porque, assim, para a gente que trabalha já na área, né, a gente já trabalha, a gente trabalhou, né, porque eu agora estou parada, você sabe disso. E aí, Jaque, uma colega de lá do Ciras, eu acho que conheceu, Kelly, ela ligou para mim porque ela estava desesperada na sala, ela estava com 6 alunos na sala, e ela disse que tinha dislexia, déficit de atenção, TDAH, né? Ela me disse assim, eu disse, não, mulher, resuma e diga que é TDAH. Aí ela disse, Então, Cleide, eu estou sentindo dificuldade, porque ele está chamando a atenção de todos os coleguinhas param, eu vou ter que assistir, né, ele, coisa e tal, fazer, conversar com ele, pedir que ele, porque ele não parava, não tinha atenção, e aí chamava a atenção dos outros. E você imagine, já que numa escola pública, aí tem o caso da inclusão, é uma professora só para cuidar de 30, 40 alunos. Você sabe que escola pública, e você imagine a situação dessa professora. E aí? E aí? Só Deus na causa. Só Deus na causa, minha gata, é isso mesmo. E aí a dificuldade, o desespero dela, com 6 alunos normais, né, entre aspas, e tinha esse com o TDAH, né? E aí ela desesperada, então eu disse, faça alguma coisa que chame a atenção dele, né? Coloque ele com um coleguinha que tem, assim, um entendimento. 5 anos a criança tinha, né? A criança tem. E aí ela, nesse desespero para ensinar os outros, né? Ele também, porque você sabe que os pais não aceitam, né? Alguns não aceitam, como o pai dessa criança, a mãe dessa criança. Então, eu falei o seguinte, que a diretora chamasse os pais
individual, chamasse depois os dois juntos e conversasse. Porque tinha que ter, assim, né? Porque às vezes ele vem com um problema de casa e o professor não sabe, né, que ele está com aquele problema, foi alguma coisa que aconteceu em casa e ele estava reagindo daquela maneira. Era ela observar ele. E aí, Jaque, o que é que você diz da escola Mulher, o pública que é? TDAH, a questão do TDAH só fecha o diagnóstico aos 7 anos, 6 a 7 Sei, anos. Ele tem que fazer certo. uso de Tem sim. medicação, porque só a medicação vai fazer ele se concentrar. Eu já atendi vários autistas que tinham TDAH, e eles só começaram a se concentrar e realizar as atividades verdadeiramente quando eles começaram a tomar A medicação. medicação, E certo. atividades também de desacelerar também. A postura do Ah, professor vai fazer toda a diferença, porque a é isso mãe desse mesmo. menino com TDAH ia lá na escola, esculhambava, fechava, nem que você não sabe Nossa, lidar com meu mãe. filho. Aí eu É, chamei ela para conversar, eu disse, mãe, seu filho tem todos os sinais do TDAH, ele fala o tempo todo, ele não senta, ele isso. interrompe a aula o tempo todo. Você já percebeu isso? Aí ela disse, não, não percebi não. Ela percebia. Aí eu comecei a pegar esse menino, era na escola particular. Eu comecei a tentar, eu ia para dar suporte na escola particular para esses meninos que têm alguma deficiência, que têm algum problema. E eu comecei a atender ele. A avó não queria não, porque ele não era doido. Porque o povo acha que só é Geralmente atender o acontece. pedagogo, o neuropsicopedagogo doido. É Aí isso eu chamei o mesmo. menino e conversei com ele. E ele, olha, minha filha, tererê, tarará, tarará, falava o tempo todo, fazendo atividade de massinha. Minha mãe só me chama de insuportável. Ninguém gosta da minha família de mim. Porque o menino Então, já era. Na família, ninguém já não gostava dele, porque ele não ficava quieto. é, Ah, é, minha filha, quando eu chamei a mãe, que eu disse a ela o que ele me relatou, ela chorando. A mãe tá chorando. vendo? Viu? Meu Deus do céu, você só tem um filho, mãe. E chama o menino de insuportável. Insuportável.